Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo do missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora. Na descrição desse vídeo tá todas as nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco. Cristo, Rei dos nossos corações. Caríssimo, pela forma que o IBGE vai visitando casas e o índice maior que diz que o nosso Brasil é católico, é cristão, nós percebemos algo que a gente muitas vezes não chama muita atenção. Na minha paróquia existe uma comemoração e uma devoção a Nossa Senhora da Conceição de Aparecida. É muito linda, muito belíssima. Você percebe que nesse dia vai uma grande quantidade de pessoas que o pároco precisa celebrar a Santa Missa em um local aberto, porque na igreja não cabe o número de pessoas. Se a gente fosse olhar nesse dia, nós entendemos que de fato Cristo é o Rei desses corações de pessoas que procuram estar na Santa Missa, o adorar de fato em espírito e em verdade. Mas aqui nós precisamos de fato aprofundar sobre isso, sobre esse índice do IBGE que ele tem feito. Nós precisamos entender um detalhe. Cristo é Rei somente da boca para fora ou na prática? Ele de fato, ele conduz a nossa vida, ele conduz o meu casamento, ele conduz a vida do meu filho, ele conduz de fato ou não? Ele simplesmente eu digo que eu creio, que sou católico, que sou cristão, sou batizado, mas não vou na missa, sou crismado, mas eu não vivo os meus votos batismais. Aqui nós precisamos entender um detalhe sobre isso. Porque nessa festa que eu acabei de dizer para vocês aqui, mas eu queria dizer na minha paróquia, porque talvez a sua paróquia se comemora Cristo Rei, comemora Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, ou talvez comemora Padre Pio, São José, ou outros santos e santas da igreja. Mas aqui, meus irmãos, talvez nesse dia vai uma grande multidão. Mas quando a gente vai olhar para a realidade nos domingos, você percebe que o número de pessoas que estavam nessa missa tá espantoso, a quantidade de pessoas. E aqui nós já percebemos a diferença significante. Mas aqui, meus irmãos, eu quero aprofundar sobre vocês sobre isso. Porque talvez a pessoa só foi porque tem uma devoção a esse santo, a esse título de Nossa Senhora. E aqui, meus irmãos, de fato, eles não têm Cristo como Rei. Porque se eles tivessem, eles iriam na missa todos os domingos. Além de tudo isso, eles amavam Cristo de todo o coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Porque, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. A igreja, ela proclama Cristo Rei, Rei do Universo, no último domingo litúrgico para nós. E aqui, meus irmãos, nós temos que entender sobre isso. Vamos aqui aprofundar sobre isso de fato. Eu quero convidar você, de fato, prestar muita atenção naquilo que eu irei pregar para vocês. Se a gente chegar, por exemplo, no tempo da quaresma, se a gente chegar para um irmão e falar assim, ó, vamos confessar, o que eles vão dizer?
Eles vão dizer, não matei, não roubei. Mas eles dizem isso porque eles acham que pecado é somente aquilo que o Estado diz. E não é. Não é somente isso. É aquilo que Cristo deixou na sua doutrina da igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Entende? Matar e roubar é pecado? É. Mas é muito mais além do que o Estado diz. Entende? Porque o que o Estado diz aí, você vai ser preso. Certo? Se você matar ou roubar. Mas nós precisamos entender muito mais além que isso. Meus irmãos, aqui nós estamos aqui já vendo toda essa realidade da vida de cada um de nós. Isso já está sendo um choque de realidade. Até para mim, quando eu comecei a refletir sobre isso. Como assim, Wayne? Vamos entender o que eu quis dizer para vocês aqui. Se Cristo, ele é rei dos nossos corações, ele precisa de fato viver isso. Na prática. No dia a dia. É isso mesmo que eu estou dizendo. Como assim? Presta atenção aqui para você entender muito bem aqui. Quando o engenheiro mecânico foi elaborar, foi desenvolver o carro, prestou atenção na explosão do carro, no material que estava construindo o motor e como é que ia funcionar colocando água, óleo. Ele teve que estudar tudo isso e ele teve que obedecer tudo isso. Ele que teve que obedecer o peso do carro, que suporta o carro, o motor suporta para carregar a quantidade de pessoas. E tem lá um limite, não pode colocar um número maior que o carro suporta, senão o carro não vai sair do lugar. Entende o que eu quero dizer para vocês aqui? Então teve que o engenheiro para construir o carro teve que obedecer isso. E o condutor também tem que obedecer isso. O motorista. Como assim, Wayne? Porque tem uma coisa aqui. Se o condutor for ligar o carro na quinta marcha, você sabe que não, né? Tentar sair na quinta marcha, não vai sair, né? Tem que ser na primeira. Não é isso? Entende? É isso que nós temos que entender, de fato. Não vai. E o carro suporta, por exemplo, eu vou dizer algo aqui da cabeça, pessoal. Talvez tem motorista aí. Talvez o carro suporta 1000 quilos. É uma suposição. Suposição. E você coloca 1500, o carro não vai sair do lugar. Você está entendendo o que eu estou dizendo a você? Ele teve que obedecer o que o mecânico, o que o engenheiro disse sobre o carro. E aqui que tá, meu irmão. Aqui que está o grande detalhe. Se Cristo é rei, eu tenho que obedecer Jesus. Eu tenho que ser obediente a Jesus, a sua doutrina. Só que o detalhe é o seguinte: ele é só rei da boca para fora. Entende? Eu sou católico da boca para fora, só de aparência. Entende? Não, não, não. Eu faço o que eu bem quiser, bem entender. A vida é minha. Mas entenda uma coisa aqui. Vamos aqui, eu quero aprofundar sobre isso aqui. Calma, calma. Nós sabemos que o Senhor nos criou para o adorar. Deus é o Criador e nós somos a criatura. Entende? Então, nós sabemos que Deus, lá no livro de Gênesis, ele foi... Desculpa a palavra é horrível que eu vou dizer. Ele foi o engenheiro que nos modelou, que nos construiu. Entende? Nós olhamos lá no livro de Gênesis, Deus disse para Adão e Eva, ele desobedeceu. E muitos de nós estamos do mesmo jeito. Entende? Infelizmente, meu irmão, o que a gente ouve? O que é proibido é gostoso de fazer.
Entende? Não é isso que a gente vê pessoas dizendo? Se a igreja diz, se Jesus diz, se a tradição diz, se o magistério diz, se ele é rei e ele reina nos nossos corações, ponto final. Não tem conversa. Só que o que a pessoa diz? O proibido é mais gostoso. Entende o que nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo? Nós não estamos obedecendo o nosso Criador. Nós somos criatura. E Jesus é rei. Foi isso que Herodes perguntou? Eu não sou rei deste mundo. Se eu fosse rei, os anjos tinham me tirado daqui. Entende? Cristo, rei dos nossos corações. Ele é rei das nossas vidas. E aí nós desobedecemos os mandamentos. Infelizmente, domingo de limpamento, nós vamos para aniversário, churrasco, casamento. Nós vamos para a fazenda descansar. Não. O que tem faltar isso? Se ele é rei, eu vou encontrar o meu rei. Eu vou encontrar o meu Senhor. Eu vou encontrar o meu esposo. Eu vou encontrar o meu Senhor. Entende? Eu vou encontrá-lo. Entende? Se ele é rei, eu amo ele sobre todas as coisas. Entende o que eu estou dizendo a vocês aqui? Se ele é rei, eu amo ele sobre todas as coisas. É isso que nós temos que entender hoje. Cada um de nós. Cada um. Cada um de nós. Então eu quero convidar você a entender isso. Se ele é rei de nossos corações, nós precisamos agora, meu irmão, ir para mais uma coisa aqui. Chega próximo do almoço, para que você possa entender melhor. E você come uma coisa antes, a fome vai passar. É como uma criança pede: mãe, me dá um pedaço de um doce, me dá. Você sabe que aquele pedaço daquele doce vai tirar a fome do seu filho. E você não dá. Aí você fala: o almoço já está quase pronto. Isso é uma regra. Se ele comer esse doce, ele não vai almoçar. E ele precisa dos nutrientes da refeição do dia a dia. Entende? Meus irmãos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos conduzindo nossa vida do nosso bem-querer, do jeito que nós queremos, do jeito nosso jeito. Entende? Presta atenção aqui. Vou dar outra exemplo para você entender melhor. Eu estava em uma faculdade. E nessa faculdade, os alunos tinham que ir de calça, tênis e com a camisa da instituição. E eu ficava no internato 10 horas, todo mundo no quarto. E se as mulheres fossem vestir saia na sala de aula, elas tinham que pedir autorização ao diretor. Você está entendendo o que eu estou dizendo a vocês aqui? E isso todo mundo cumpria na faculdade. Eu lembro desse detalhe. Hoje a gente vai encontrar o nosso rei na missa. A gente vai de qualquer jeito. A gente vai... Não, eu que mando. Quem manda aqui é eu. Eu faço do jeito que eu quero. Faço da forma que eu quiser, bem entender. Vocês entendem? Meus irmãos, tá na hora de a gente entender uma coisa. Existem os mandamentos. Só que nós não queremos obedecer. Nós não queremos dizer: eis-me aqui, Senhor. Não. Meus irmãos, deixa eu te falar um detalhe aqui. Nós precisamos fazer que Cristo seja rei do nosso lar. Além de ser dos nossos corações, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, nossos pais. Eu queria falar primeiro sobre as crianças, adolescentes, jovens.
Se você não fazer que eles têm que obedecer à doutrina, que eles têm que ir na missa, que eles têm que adorar, que eles têm que obedecer os mandamentos, que eles têm que ser fiel à igreja, felizmente, quando ele encontrar alguém que instrua o Oriente, ele vai obedecer àquela pessoa. Sempre vai ter alguém para nos liderar. Sempre vai ter alguém para nos dar ordem. E aqui que está, meu irmão. Aqui que está, minha irmã. Aqui está a paz. Se você não ensinar eles a doutrina de Cristo, desde pequeno, para eles ter Jesus como rei. E deixa eu dizer uma coisa aqui. A gente ensina os nossos crianças bem assim: rei, rei, rei. Cristo é o nosso rei. Não ensino somente a canção, não. Ensine na prática Cristo ser rei. Que domingo é dia da missa. Que domingo, não só domingo, mas todos os dias de rezar. Entende? Que tem que amar, adorar. Não pode ofender a Deus, não pode pecar. Nós temos que ensinar isso. Porque se nós não ensinar isso, Satanás vai reinar na vida do seu filho. Ou então a cachaça vai reinar. A prostituição vai reinar. Entende? Aí daqui a pouco, quando seu filho tiver com 16 anos, você vai me perguntar em uma missão, enquanto o o que eu fiz de errado? Eu vou dizer. Você não ensinou a doutrina da igreja de seus filhos. Você não levou seus filhos para a missa. Você não ensinou seus filhos a rezar o texto, a adorar, a buscar o único e verdadeiro Deus, Senhor. Então nós precisamos hoje fazer isso. Vocês que estão iniciando um relacionamento, namoro, se você não falar para o seu namorado ou namorada que em primeiro lugar é Jesus, eles vão querer te encontrar no domingo, no grupo de oração, pastoral, movimento. E eles, quando casar, eles vão dizer: ou eu ou Jesus. E aí, o que vocês vão fazer? E aí? Vocês começaram errado. E você tem que dizer pra ele: meu bem, nós temos que ir pra missa. Você quer me namorar? Vá à missa primeiro. Meu bem, quer me namorar? Primeiro ir pro grupo de oração, pastoral, movimento. Meu bem, vamos rezar. Tem que ter oração no nosso relacionamento. Se não tiver, não te quero. Sabe por quê? Porque depois você casar, não quer ir pra missa, não quer ir pro grupo de oração, não quer ir pra pastoral, não quer ir pro movimento, não quer rezar texto, não. E aí vai dizer pra você: você quer ser a mulher do padre? Você quer casar com o padre? O que você vai dizer? Entende? Então nós precisamos fazer que aqueles que nós temos relacionando entendam que em primeiro lugar Cristo é rei. E Cristo faz morada. Cristo que nos conduz é Cristo. É Jesus. Se Ele é rei dos nossos corações. Nós temos que deixar isso bem claro para que pessoas que estamos relacionando. Então nós temos que iniciar o nosso relacionamento bem com Jesus. Exatamente. Nós não podemos esconder isso. Não. Então a partir de hoje, deixa Cristo ser rei do seu coração. De tudo. Do seu trabalho, dos seus relacionamentos, da sua amizade. Exatamente. Seja cristão, autêntico em todos os lugares onde você for. Amém? Nós vamos ler o relato, nós vamos ao nosso próprio site. O link está na descrição desse vídeo, vai cair na tela também. E também tem na descrição tá nossas redes sociais, onde você possa interagir com o missionário. Preste atenção nesse relato, por favor. Padre Pio nos fala como é terrível ir para o purgatório. Uma noite de 1958, enquanto o frade se encontrava com alguns filhos espirituais no horto, depois da função da bênção com o Santíssimo, o senhor Mione de Montegroto dirigiu-se a ele com a seca observação: Padre, eu não me importo nada com a duração do meu purgatório, já que sei que depois termina e tenho certeza do paraíso. E o frade: você não sabe o que é, você não sabe quanto é difícil.
Hermione repete a sua ideia e Padre Pio replica com ainda mais força. Meu filho, você diz assim porque não sabe quanto é terrível. Tonelo Castelo, que estava presente, testemunhou comovido por ter entendido, naquele momento, que Padre Pio não falava por ter ouvido falar, mas por experiência. Tratava-se, no fundo, de quanto havia descrito eficazmente Santa Catarina de Genova, a mística do purgatório, no seu tratado. As almas do purgatório experimentam tais tormentos que língua humana não pode descrever, nem qualquer inteligência compreender, a menos que Deus lhe conceda o reconhecimento por graça especial. Tanto que Padre Pio sugeria aos seus seguidores, como revelou Cleonice Morcaldi, um caminho preciso. Se você não quiser passar pelo purgatório depois da morte, viva-o antes de morrer, aceitando tudo o que vier do Senhor e oferecendo-o com amor a Ele. Mais ainda, agradecendo pela possibilidade que Ele lhe dá de cumprir o purgatório com pouco.